aí um pode discutir porque é o esquema tático, o outro pode dizer é o Verratti, não é o Verratti joga, o Verratti não joga. Outros podem falar, o PH não jogou essas 2 partidas, ele é um jogador importante, o Puma ficou no lugar dele, falhou. Mas há um fundamento. Como nós criticamos veementemente aqui, aquela vitória foi tratada como exceção do Vasco em 2025. Se você disser, poxa, Sérgio, mas o público dissesse, poxa, Sérgio, mas claro que foi uma exceção. O Vasco não está jogando bem. Tinha ganho do São Paulo de 3-1 no Campeonato Brasileiro antes da parada, e aí veio ganhar agora, de 6-0 do Santos. Era uma dificuldade, tinha ganho do CSA, mas era um time da Série C, em São Januário, mas pela Copa do Brasil, não pelo Campeonato Brasileiro. Então, a grande questão é a seguinte: o Vasco vive uma desorganização interna absolutamente evidente. O Vasco tem um presidente que, por exemplo, não devia saber que havia ilegalidades expostas pelo Ministério Público sobre a concordata, que ele não falou uma frase a respeito dela quando foi discutida em dezembro do ano passado. Uhum. Ele não deve saber do que se trata. Isso é um problema interno grave. Porque isso parte da administração do Vasco. O responsável pela administração é ele. Foi um ato que vem da administração. O Conselho Deliberativo do Vasco podia querer, o presidente do Conselho de Benemérito podia querer, o presidente do Conselho Fiscal podia achar ótimo, o vice-presidente do Vasco também, o segundo vice-presidente, o presidente da Assembleia Geral, mas quem define que vai partir para esse caminho é ele. Ele sabia que tinha algum tipo de ilegalidade, segundo dito pelo Ministério Público? Provavelmente não. Ele sabia das consequências, porque ele diz muito sobre a consequência de que, porque eu estou com o meu patrimônio, já falei outras vezes, se houver gestão temerária. E a Lei Geral do Esporte hoje já dá a entender que você, em situação de gestão temerária, independentemente se está em concordato ou não está, você corre risco. Mas ele está sabendo disso? Isso é um ponto. Aí nós temos a montagem do Vasco para 2025. Começa a montagem pelo quê? Vamos trazer um treinador. O Vasco traz o Carille após uma recusa do Renato Gaúcho, são dois estilos completamente diferentes. Uhum. E porque há uma pressão da torcida, demite o Carille e aí traz um treinador que era tão caro ou próximo do caro que era o Renato Gaúcho, que não foi trazido à época porque era caro. Faz sentido? Nenhum. O Felipe é mantido depois do ocorrido no episódio com o Capasso. Por quê? Não é pelo mérito dele de ser um potencial, um diferencial naquele setor. O Vasco faz uma janela em janeiro risível e há 2 ou 3 semanas, vocês se recordam que o Vasco pediu à Justiça, uma vez que o Vasco agora, para antecipar receita, para fazer alguns tipos de negociação, tem que ir à Justiça. Ele foi à Justiça para buscar a permissão para que ele antecipasse valores a receber de negociações feitas que o Vasco só receberia em 2026 ou 2027. 2027, não estou enganado. 26, 27. Utiliza grande parte disso para pagar o empréstimo Andrés Gomes. E o Vasco, ele, próximo ao final da janela, faz uma negociação de um atleta, que é evidentemente um potencial que o Vasco tem, um atleta de 19 anos, negocia para o mercado interno, para o Bahia. Me parece que não é um pagamento à vista, é um pagamento parcelado.
E aí o Vasco vai ao mercado e eu vejo uma notícia hoje que o Nathan Silva, atleta que está jogando no Pumas, esteve no Atlético Mineiro, jogou Atlético Goianiense, Ponte Preta, enfim. Está jogando no México. Esse time pagou 4 milhões de dólares, ou 4 milhões de euros, 4 milhões de dólares, para o Atlético Mineiro. E tá lá. E o Vasco está querendo pagar 5. Que é o quê? O valor do... em 3 parcelas e a primeira agora. Que é o valor do... praticamente do atleta que ele negociou. Que é um atleta de base que podia valer muito mais. Isso está organizado? Claro que não. Claro que não está. O Vasco hoje joga com zagueiro improvisado. Nós não estamos jogando a segunda rodada do Campeonato Carioca. O Vasco disputou 47 jogos na temporada. O Vasco está jogando com zagueiro improvisado. Está organizado? Claro que não está.